Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estamos iniciando mais um mês, o mês de novembro, né, dia 1º de 2025, e nesse momento de gratidão por mais um estudo, por mais um dia, por mais um mês, é que nós nos conectamos nesse momento com os nossos guias, mentores espirituais, para que a gente possa elevar as nossas vibrações, para que a gente possa se conectar com o alto, para que a gente possa, nesse momento, buscar, através do conhecimento, direcionamento para as nossas vidas. E que possa ser ferramenta, sim, na nossa vida de crescimento, de desenvolvimento, de encontro consigo mesmo, de entendimento sobre a vida após a vida, e que, com todas essas ferramentas em mãos, nós possamos traçar passos firmes rumo ao nosso desenvolvimento, crescimento espiritual. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas, sim, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bora, Nádia, qual é hoje aí o Evangelho? Você já está com ele em mãos? Sim, é o Sim. capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o item é o 6, necessidade da caridade segundo São Paulo. Encontrei aqui. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É, foi um dos trechos destacados, se eu não me engano, na nossa última quarta-feira, né? Trazido pelo nosso querido Rubens Almeida, pois logo, logo vai estar disponível no canal do YouTube. E falava exatamente, a palestra de quarta-feira foi sobre Paulo de Tarso, né? E hoje nós vamos ver um ponto bastante significativo, né, da mensagem que ele trouxe para a gente, grande divulgador do evangelho que ele foi. E ele fala exatamente sobre a necessidade da caridade. A leitura diz o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mais entre elas, a mais excelente é a caridade. E a gente vai encontrar São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8, versículo de 1 a 7 e 13. E aí, para finalizar, diz o seguinte: São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, ele coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular.
E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Graças a Deus. Então, foi trazido para cá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho, porque exatamente aquilo que Paulo trouxe foi traduzido e trazido para a gente, né, através dessa frase tão significativa, que é: fora da caridade não há salvação. Então, a caridade também traduzida como o amor, né, na sua maior plenitude, porque, afinal de contas, nós já falamos inúmeras vezes, que é a caridade, como entendia Jesus. E aí a gente costuma trazer sempre aquela sigla, né, o BIP, para ficar bem gravado, que é o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Então, tudo se resume basicamente a isso. Parece, né, de uma simplicidade tão grande quando a gente traduz um. Porque tudo isso que a gente faz, todo o restante, tudo que a gente estuda, é voltado para esse entendimento. Aí ele fala que não importa somente o conhecimento, que é aquilo que a gente está fazendo agora, que nós estamos nos instruindo, assim também como trouxe Kardec, trazendo conhecimento, sem a caridade, nada disso adianta, né? Todo o conhecimento do mundo sem ela. Então, nós precisamos sim entender todas as suas nuances, não é? Porque não adianta, eu sou caridoso, eu dou cesta básica todos os meses, eu dou dízimo, eu faço, eu ajudo. Mas será que eu faço a caridade na sua plenitude? Eu sou indulgente com as imperfeições alheias? Eu consigo perdoar as ofensas? Então é um pack, é um pacote, é um combo completo para que você seja realmente caridoso na sua plenitude, né? Então, e aí fala: fora da caridade não há salvação, como traz o capítulo. E essa salvação, não é aquela salvação de quê? É a salvação de ir para um determinado local, ou a gente salvar-se das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias sombras, indo de encontro à luz? Porque, como eu falei no início aqui, para a gente levar nossas vibrações, para a gente vibrar luz, é porque normalmente, na maioria das vezes, no estágio onde, pelo menos eu me considero que eu me encontro, a gente vibra muito ainda na questão da sombra, né? Então, temos a necessidade de vibrar a luz. E a partir do momento, quando a gente vai de encontro, se torna antagonista da caridade, né? Mas sendo maledicente, falando das outras pessoas, né? Desejando mal, não perdoando, e isso de forma muitas vezes até inconsciente. Nós estamos indo na contramão do que a caridade nos pede. E quando nós estamos praticando a caridade, é como se nós estivéssemos indo, como diz uma música que eu a conheci recentemente, do Detonautas, fala que nós estamos indo na contramão do mundo. Parece que todo mundo está indo numa direção contrária, que nós estamos indo na direção contrária, na verdade, do que é o certo, né? Que foi trazido, inclusive, recentemente também pela palestra do José Matos, né? Quando ele falou que a pessoa estava sendo divulgada nas mídias e recebendo presentes e tudo por ter feito o que é certo, por não ter ficado com aquilo que não era dele. Então, hoje a gente vê, nesse momento, que muitos acreditam que o mundo não tem mais jeito, né? Você conversa com algumas pessoas, não, o mundo não tem mais jeito, é o fim do mundo, é o fim dos tempos e tudo. Nós temos essa perspectiva completamente diferente, que isso é o último ato, vamos dizer assim, do que é negativo. É o último ato das dores. É claro que nesse planeta, para quem pretende, ou pelo menos busca permanecer aqui através dos trabalhos da sua própria transformação moral, né?
Então, aquilo que parece hoje uma utopia, uma coisa que, não, isso aí não existe, a gente ter paz nesse planeta um dia, com tanta violência que nós estamos vendo aí, né, agora, basta ligar a televisão, fica difícil de acreditar, né? Mas quando você mergulha dentro desse conhecimento, nós estamos vivendo realmente o processo de transição planetária, as oportunidades foram dadas para tantos irmãos, tantos espíritos que ainda vibravam e vibram numa faixa ainda de energia, né, numa vibração negativa. Então é chegado sim esse momento da separação do joio e do trigo, e o que vai estabelecer essa questão nesse momento aqui, vamos dizer, dessa salvação, né, para estarmos mais salvos, salvos no sentido de seguros, de estarmos bem, de estarmos, vamos dizer assim, vivendo com as mesmas pessoas que vibram como a gente, né? Isso já, de certa forma, nos separa desse mundo nesse momento. Se eu tenho uma vibração positiva, se eu faço preces, se eu procuro fazer aquilo que é certo, que é bom, nada externo vai, de certa forma, me atingir o meu interior. Então, é um processo de mergulho para dentro de nós mesmos. E quando a gente faz esse mergulho, a gente acaba se deparando com situações que vemos a necessidade cada vez maior de entender essa proposta, né, do Paulo, a proposta que traz também fora da caridade não há salvação, para que a gente possa implantar esse reino de Deus dentro de nós mesmos, né? Então, esse é o grande convite. Fica para hoje, provavelmente nós vamos utilizar também dessa fala durante o nosso estudo, né? Me estendi até um pouquinho mais do que o normal aqui na questão do Evangelho, porque é um tema realmente vamos dizer assim, de urgência, que tem a necessidade de todos nós estarmos cada vez mais voltados para a questão realmente da caridade, entender o que é a caridade, que não é somente doar, é se doar, e se doar de uma forma bem mais complexa do que a gente imagina, né? Não é somente o nosso tempo, é o nosso entendimento, é o nosso coração, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, são muitas situações que precisam ser trabalhadas ainda, né? E eu falo por mim, é claro. Então, dito isso, vamos, né, ao nosso estudo, né, que na minha opinião está chegando, já estamos, né, numa parte bastante interessante, cativante dele. A gente logo, logo vai começar a falar também sobre a questão da pluralidade das existências, mas hoje nós estamos no segundo livro, O Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, como eu costumo dizer para vocês, ele está ligado ao livro dos médiuns, e no capítulo 3, Retorno à Vida Corpórea, à Vida Espiritual, ou seja, estamos falando sobre o desencarne, sobre a morte, né? Hoje eu acredito que a gente encerra esse assunto. Como eu disse, a gente vai logo, logo, se der tempo, a gente já começa a dar uma pincelada hoje sobre a pluralidade das existências. Ou seja, vamos começar a falar sobre a reencarnação. Dentro desse capítulo 3 ainda, a gente está nesse processo aqui da perturbação espírita. E aí, como semana passada nós encerramos a separação da alma do corpo, nós iniciamos aqui, são três questões somente, né, ligadas à questão da perturbação espírita. E que é a 163, a 164 e 165, isso. Semana passada nós já vimos a 163. Então, para não ficar as duas destacadas, eu trouxe rapidamente aqui só para a gente relembrar. Vai ficar gravado, né, para que as pessoas possam acompanhar depois. Deixa eu ativar logo aqui o meu. Estou vendo que a internet hoje não está colaborando muito. Deixa logo aqui os dados móveis ligados. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Eu vi que deu uma quedinha aqui. Mas então vamos lá. Questão de número 163, só para a gente relembrar, que nós já vimos semana passada. Foi o seguinte: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesmo? A resposta, consciência imediato, não é bem o termo. Ela passa algum tempo
em estado de perturbação, né? E a gente viu que essa questão desse estado de perturbação, ela é diretamente relacionada à questão das escolhas que nós fazemos, né? Que não é nenhum tipo de punição imposta, né? Existe ali uma força de atração daquilo que você vibra, que faz com que você fique ligado a determinada situação, boa ou ruim. E eu trouxe também uns trechos, destaquei algumas partes lá do o livro Céu e Inferno, né? Tem um relato do materialista que trouxe quase como uma fotonovela, né? Trazendo algumas imagens aqui, onde ele acreditava, né? Que tudo era aqui, a questão do materialismo, né? Aquele homem que era bastante culto, inteligente, mas ele fazia até, né? Caridade, né? Material, vamos dizer assim, mas ele se negava a acreditar que existia vida após a morte, sobre Deus, vida futura, essas coisas, né? Afinal de contas, ele era ali uma postura de poderosa, né? Aqui na Terra, vamos dizer assim, não acreditava que existia nada além daquilo, né? Inclusive é chamado um ateu a leitura. E nós vimos também que quando ele desencarnou, né? Foi bem difícil por não acreditar, por não ter nenhum tipo de entendimento, não aceitar aquela situação. E se viu ainda a questão aí do apego, né, ao, aos restos que mortais, vamos dizer assim. Ele, como espírito, estava vivo, mas ele não acreditava como poderia aquilo acontecer, né? E o sofrimento que ele passou após aquela situação. Ele dizia que sofria por ser obrigado a crer em tudo que ele negava, né? Minha alma era como um braseiro, estava horrivelmente atormentada. E aqui a gente está falando sobre essas questões depois da morte, né, desse processo da passagem. E aí ele foi questionado: estás agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ele respondeu: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. Então, são sobre esses tormentos que a gente está vendo em casos, né, existem casos e casos que vão caracterizar esse processo. E aqui a gente traz, muitas vezes, essas informações exatamente para que a gente aprenda e não passe pelo mesmo processo. E aqui é desmistificando, não é para a gente ficar com mais medo ainda da morte, muito pelo contrário, para que a gente vá buscar mais informações e entenda e esteja bem tranquilo quando chegar esse momento, né? A gente não gosta, como eu costumo dizer, ninguém gosta de falar sobre a morte, ai, morreu, que tristeza, aquela situação toda. Afinal de contas, em determinados momentos, pessoas próximas que mudam a nossa rotina, que fazem parte da nossa vida, que nós temos carinho, que nós gostamos de estar junto, quando elas desencarnam, isso mexe com todos nós. Há ali uma despedida, há uma separação, mas por sabermos hoje que ela não é uma separação definitiva, que os laços afetivos que foram criados, eles não se desfazem, há os reencontros, né, nos processos, a vida continua, há um ateno muito grande, né? Atenua essa situação. O sentimento de dor, de revolta, né? A revolta não, praticamente não existe, há um entendimento de que a pessoa voltou para casa e tudo. Ah, é fácil falar, Cláudio, no momento que acontece é muito difícil. Isso vai depender muito de cada um, é verdade. Quanto mais a gente for desenvolvendo essa questão do desapego, do entendimento a essa situação, mais a gente vai ficando mais tranquilo com isso. Afinal de contas, alguém tem dúvida aqui de que todos nós vamos fazer essa passagem, essa viagem? Então, nada mais é do que um processo de preparação mental também, quando a gente estuda, quando a gente vê situações que outros passaram. Por isso, lá estão, né, várias situações no próprio livro Céu e Inferno, que fala sobre as formas ou o que aconteceu, né? As pessoas às vezes dizem assim: ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Se você procurar, você vai encontrar que tantos já voltaram, disseram e continuam dizendo, né, nas nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, a gente todo mês está
de encontro a essas informações, e não é somente um trabalho de esclarecimento que é feito, é um trabalho também de aprendizado para quem está participando, né, para verificar aquilo que prende. E uma das coisas realmente é a falta de conhecimento, a ignorância com relação à vida após a vida. E a gente viu, né, que enquanto conversávamos, o vosso irmão, uma pessoa aqui presente, orou por ele, essa prece lhe foi útil, ela não será perdida. E falou também sobre essa questão da prece, dos nossos hábitos, né? Será que a gente faz prece? Como é que está sendo essa relação, esse relacionamento com Deus através das orações, da prece? Ah, eu faço prece todos os dias quando eu acordo pela manhã e à noite antes de dormir eu também faço minha prece. Eu faço na hora do almoço, abençoando minha comida, né? Mas aí vem aquela questão de que maneira a gente faz? A gente faz de forma automática ou a gente para refletir sobre aquilo que a gente está saindo do coração da gente, uma prece espontânea? Eu peço geralmente quando, como nós vimos também no Evangelho da outra semana, é somente como pedintes que nós utilizamos a prece, ou também nós utilizamos essa ferramenta como gratidão, né? Então, isso é bom a gente estar sempre trazendo à tona, porque esse hábito vai nos ajudar também nesse processo do desenlace, do processo de perturbação, como quer que seja a forma como nós, quando chegar o nosso momento, né? E aí, finalizamos semana passada falando sobre esse despertar feliz que ele começa agora, né? A melhor preparação para a morte é a vida dedicada ao Evangelho e à caridade, como a gente acabou de ver, né, trazido na carta de Paulo. E nesse capítulo, que é um capítulo todo dedicado à questão da caridade, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a morte é apenas a porta de entrada para o novo estado. E a chave para atravessá-la com tranquilidade é o aprimoramento moral. É exatamente, Caio, com aquilo que a gente vem falando. Aí vai continuar falando, afinal de contas, tem mais duas questões falando sobre esse tema, né? E sempre é batido nessa tecla da nossa melhoria, da busca por tornarmos pessoas melhores todos os dias, né? Um pouquinho de cada vez, buscando a nossa melhoria sempre. Então, agora nós vamos para a questão de número 164. E ela foi a seguinte pergunta que foi feita aos espíritos. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Para todo mundo é igual, exatamente igual? A resposta é não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Quer dizer, fica mais tempo ligado a ela. Então, há sim essa diferença, não é igual para todo mundo, e eu diria mais, né? É, são várias as nuances, o tipo de morte, por exemplo, esse tipo que a pessoa morreu de AVC, para todo mundo é igual? É diferente para cada um, dependendo de quê? Do seu estado de avanço moral, né? Ah, morreu de acidente. Todos que vão morrer de acidente é igual a perturbação? Não, também vai depender. A pureza da consciência significa também a ausência de remorsos, de culpas que cada um pode estar carregando. Por exemplo, a pessoa pode ter cometido determinada situação contra as leis divinas, né? Houve um equívoco, foi desonesto. Só que uma, automaticamente, ela pensou, ela se perdoou, eu preciso me perdoar, mas eu não vou mais fazer isso. Enquanto a outra disse, eu não vou mais fazer isso, mas carrega uma culpa dentro de si incrível. Nossa, eu não posso me perdoar, isso que eu fiz não tem perdão, né? Como é que eu posso estar errado nisso? E às vezes uma pessoa até mais religiosa do que aquela outra
e fica se punindo porque não poderia ter errado. E isso carrega um peso muito grande na questão da culpa. Essa pessoa que carrega automaticamente essas culpas, elas têm dificuldade também de perdoar as outras pessoas. A pessoa que tem dificuldade de se amar, de gostar de si próprio, né, sem nenhum tipo de narcisismo, ela tem dificuldade de gostar das outras pessoas também, em consequência disso, também de Deus. Então, isso não é uma crítica, e sim uma constatação de que nós precisamos colocar nós, né? Poder falar só de mim, porque eu preciso desenvolver cada vez mais esses sentimentos, trabalhar mais as negatividades que atrapalham desse meu crescimento, né? Para buscar essa pureza de consciência, porque afinal de contas, tudo isso que a gente está falando está diretamente relacionado à questão da forma, do processo, da nossa viagem, da volta para casa, e no contexto geral do nosso processo evolutivo como espírito. Está tudo relacionado, né? Como foi dito aqui, à medida que eu vou me purificando, essa passagem, ela é quase que imediata, quando você está purificado, quando você é um ser que está mais próximo de fazer aquilo que a caridade pede, mais próximo de ser um homem de bem, então a tua passagem vai ser tranquila, né? E nós viemos de processos, como a gente vai ver no capítulo seguinte, de dezenas e centenas de processos que já foram feitos outras vezes. Não é a primeira vez aqui que nós vamos desencarnar, não é? Então, essa questão do esquecimento do passado, nós já vimos anteriormente também a necessidade disso, né? Mas vamos a algumas reflexões sobre essa questão ainda 164, não é? Ah, pronto. A perturbação longa não é uma penalidade divina, mas a consequência natural da sua vibração. Se o espírito vibrou na ganância, prazeres, egoísmo, vícios, o rompimento será mais prolongado, mais dificuldade nesse processo. Mas, afinal de contas, como tudo, como o Chico Xavier disse também, independente disso, tudo passa, não é assim? Então, em determinado momento, essa perturbação também vai passar. O que está dizendo aqui somente é que é mais prolongado. Mas, diante dessas informações de que você vai passar por um processo de perturbação, pergunta: quem é que gosta de passar por dificuldades, por sofrimento, por dores? Ninguém, né? Então, a gente está buscando entendimento para que a gente se liberte, para que a gente sofra cada vez menos ou não sofra nada, né? Então, libertando-se dessas vibrações da ganância, dos prazeres mundanos, egoísmos, vícios, entre outras coisas que a gente sabe, né? Tudo isso sendo trabalhado de forma diária, de forma espontânea, de forma tranquila, sem nenhuma cobrança exagerada, mas que estejamos no processo, né, contínuo. Afinal de contas, nós estamos num processo contínuo de estudos. Pessoas aqui que estão estudando com a gente desde o início. Outras chegaram depois que conheceram, tiveram acesso, né? As nossas palestras também de quarta-feira da Evangelioterapia já vinham de outros estudos, estudam também em outros locais, estudam, procuram conhecer um pouco mais também em casa, através de palestras, leitura de livros e tudo. Então, sem nenhum tipo de, eu preciso agora fazer isso sem parar porque eu tô em atraso, não tem nada disso. É uma questão, cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Nós vamos ver que nós estamos em estágios realmente diferentes, não são todos iguais, mas é importante a gente se situar onde é que nós estamos. Eu estou aqui, onde é que eu preciso chegar? O que é que eu preciso fazer para sair do ponto A para o ponto B? Que é o ponto onde eu estou hoje, para um ponto de um ser mais tranquilo, mais evoluído, esse que não vai passar por perturbação no processo. Então, é dito também no Homem de Bem que todos aqueles que estão nesse processo estão no caminho certo, né? Porque nós não vamos atingir a plenitude, o espírito puro nessa vida. Isso também é sabido, né? De que tem essa necessidade. Então, o evangelho,
E sempre nós procuramos fazer aqui essa leitura, sempre no início dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, sempre, né? Ele é um manual, vamos dizer assim, de desmaterialização, né? De deixar cada vez mais a gente mais sutilizado, de passar cada vez mais tranquilamente por essa porta, por esse umbral, e menos perturbação. E a caridade, como foi dita, como foi lida aqui no início da abertura do nosso evangelho de hoje, ela é exatamente essa chave que vai tornando cada vez mais o nosso perispírito menos denso e garantindo esse nosso despertar muito mais rápido e mais feliz. Afinal de contas, muito mais cedo nós vamos nos reencontrar com entes queridos. É claro que não são aqueles que a gente escolher, são aqueles que já estão numa vibração também, que já se encontraram melhor, né, do outro lado. E participou da nossa reunião mediúnica agora de quinta-feira, perceberam, viram claramente isso, e é interessante até que pessoas que desencarnaram, vai ficar claro aqui, elas desencarnaram há mais tempo, né, estavam recebendo o esclarecimento agora, e quem foi que receber? Lá no jardim do hospital ou na colônia espiritual para a qual estava sendo direcionado, esse que estava sendo esclarecido, foi uma pessoa que desencarnou depois dela. Desencarnou depois, já tinha se encontrado no mundo espiritual, já estava bem lá, e aí, automaticamente, ela que estava recebendo aquela pessoa que desencarnou antes. Você admirou, então quer dizer que fulano também morreu? Mas morreu também? Né? Foi assim, interessante. Então, de certa forma, isso deixa claro esse entendimento para a gente. É como se passou por um processo de perturbação menor. A pessoa desencarnou, não sabia que tinha desencarnado, mas aí quando se deparou com a situação, então realmente eu morri, e agora? O que que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí, eu vou mostrar para você para onde você vai. Precisa usar o desapego, deixar essas questões para lá, ainda estava sentindo as dores, os problemas da sua morte, devido a essas situações que a gente vem vendo aqui, questões dos apegos, né? Todos esses entendimentos, e de repente quem vem receber é uma pessoa que tinha ficado viva quando ela desencarnou, né? A gente não vai atrás de perguntar datas, de onde eram essas questões todas, porque, na verdade, não interessa para a gente, interessa para a gente o esclarecimento para eles, né? Mas ficou claro que aquela pessoa que veio receber tinha ficado viva e desencarnou depois. Então, ela já estava numa condição de esclarecimento no mundo espiritual, e pôde recebê-los. São todos os parentes que acontecem, as pessoas que acontecem isso? Como eu acabei de deixar claro com essa fala, não, né? Através até da própria resposta. Alguns que possivelmente desencarnaram antes podem ainda estar ainda num processo de perturbação, em locais diferenciados. E a gente mais uma vez vai trazer a lembrança, porque às vezes as pessoas estão assistindo essa e não assistiram os outros estudos também, outras falas que nós trouxemos, né? Isso fica claro também quando o André Luiz se reencontra, né? Ele não foi recebido, eu até estava falando isso no Evangelho lá no domingo passado, com meus filhos, com a minha família, né? Em que o André Luiz chegou, ele não foi recebido pela mãe dele, nem pelo pai dele. Muitos de vocês sabem por quê, né? A mãe dele estava numa colônia espiritual, numa vibração muito mais elevada do que o nosso lar, né? Então, depois que ele estava bem recuperado, entendendo as coisas, já começou a trabalhar, tendo merecimento, teve acesso a receber uma visita da mãe dele. A mãe dele desceu a vibração para vir ao nosso lar visitá-lo. E informou para ele que o pai dele estava lá embaixo, lá no estado de perturbação, né, em dor e sofrimento. Não tinha como ir visitá-lo. Ainda, também, como eu disse, tudo passa, não é eterno, mas naquele momento, por que que André Luiz chegou, mesmo depois de ser resgatado do local de sofrimento, do umbral, ele não foi diretamente recebido pelos aqueles parentes. Foram outras pessoas que os acolheram, né? Que o acolheu, na verdade, e foi trazendo ali esclarecimento. É por isso que nos nossos trabalhos, na maioria das vezes, a gente pergunta:
Veja se tem algum parente que veio lhe receber, ou é alguém aqui da casa, algum trabalhador. Para alguns, é algum trabalhador. Não tem parente esperando ainda, nem em condições ou no estágio em que ele está de, não tem merecimento de receber ainda. Então, tudo isso traz essa indicação para a gente, voltando, batendo bem forte nessa tecla da questão da caridade, dessa necessidade que nós temos de desenvolver para, poxa, é tão bom, né? A gente vai fazer uma viagem, você imagina, né? Nós aqui, por exemplo, do Nordeste, aqui nós estamos no Ceará, muitos e muitos que eu conheço foram para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, são os principais focos, é claro, para outros locais, né? E é tão bom quando você vai ou quando você chega, que tem pessoas lhe esperando, né? É tão gratificante, né? Aquela felicidade de reencontrar as pessoas queridas. E se você chega sozinho, né? Até permita-me contar uma história pessoal. Uma vez, um amigo meu morava em São Paulo, eu no Rio, e a gente fazia esse intercâmbio. Eu ia para São Paulo, foi uns 3 vezes, ele veio no Rio umas 7, 8 vezes. No Rio era mais divertido, né? Tinha mais opções para se divertir, acredito eu, e ele tinha mais disponibilidade também. Uma das vezes, ou a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu cheguei naquela absurdamente enorme rodoviária, né, que mais parecia uma cidade tão grande, era metrô para todo lado, ônibus para todo lado. Fiquei completamente perdido ali e eu já estava procurando um lugar de comprar passagem para voltar, porque eu estava completamente perdido ali, não sabia para onde ir, né? E fiquei por ali alguns minutos, ele se atrasou no trânsito, até que ele chegou e foi aquele alívio, né? Ah, até que enfim encontrei alguém, eu já estava, até brinquei com ele, estou indo comprar passagem para voltar, cara, né? Porque era numa época que nós não tínhamos ainda celulares, né, para andar ali se comunicando, tá onde? Estou chegando, não tinha isso, né? Então, as coisas eram combinadas e a gente tô te esperando lá e não tinha ninguém esperando na hora. Então, basicamente é assim, chega no outro lado, não tem ninguém esperando, é muito mais triste, né? Muito melhor a gente estar com tudo preparado, as malas prontas, o momento adequado, certo, como completistas e deve ser uma alegria muito grande você desencarnar e se reencontrar com pessoas queridas, com seus avós, de repente, com quem tiver ido antes de você, né? O que mais nós vamos ter aqui? Bem, se você se planeja para uma viagem, olha aí, vida espiritual, o despertar é rápido e cheio de alegria. Se você nega a viagem e se apega ao ponto de partida, ou seja, à matéria, o choque da partida, a morte, será traumático. Aí vem aqui a questão que já foi levantada, né, do apego. A forma como a gente vive vai definir exatamente a forma como a gente vai desencarnar, a forma como a gente vai para o outro lado. Não, eu tenho medo, eu não quero morrer, eu quero continuar aqui. Então, tem vários tipos de sensação. Quem quer morrer? Eu não quero, mas eu vou. Em algum momento a gente vai passar para o outro lado e a gente precisa trabalhar. Não dá, vou ter que ficar pensando nisso agora, cara, ficar pensando na morte. Não. Viva é a gente viver como se a gente estivesse sabendo que estamos vivendo uma experiência aqui na carne, mas nós somos o espírito, que vamos retornar para casa. Pensando nisso, em todo esse processo de viagem, de passagem, desse entendimento, eu vou simplesmente viver num automatismo, mas na prática do bem, procurando trazer hábitos saudáveis para a minha vida, tanto ela para o meu corpo físico, como também para as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, procurando me libertar de coisas que me fazem mal, que me trazem a negatividade. Isso não é tão simples assim, mas é um trabalho que a gente busca, que a gente vai alcançando. Eu estava até vendo, agora eu não me lembro mais onde foi que eu vi, uma palestra, alguma coisa assim, dizendo para que a gente pegasse um site, alguma coisa assim, de livrinho de piadas, para que a gente pudesse de manhã ler uma piada pela manhã e outra à noite, para que a gente pudesse amanhecer o dia feliz, rindo de alguma coisa, e à noite também, porque a alegria, ela traz, é uma vibração, ela atrai alegria para a vida da gente, né? E às vezes a gente acorda, abre os olhos com aquele peso, né? Nossa,
em vez de agradecer, né, obrigado por mais um dia, pela oportunidade de estar aqui, e a gente começar a ver a vida com esses olhos de oportunidade. Afinal de contas, é exatamente isso que a gente está vivenciando aqui. São oportunidades. Todos os dias, quando a gente abre os olhos, aquela história do livro da vida que tem uma página em branco para a gente escrever. A do passado já está escrita, não tem como mudar. E eu acho que vai ter até uma alusão a isso lá na frente, né? Do futuro não tem como a gente, né, fazer, porque nós estamos vivendo é agora o presente. Então, o que está agora está na minha escolha, fazer ou não fazer, pensar, procurar mudar o pensamento, né? É o tal do livre-arbítrio, né, das escolhas que a gente pode fazer. Quem está aqui agora pode escolher apertar o botão e sair da live. Pode escolher agora ir ali beber uma água, fazer um lanche, alguma coisa, ou não, né? Então, o que está vindo para a gente muitas vezes são pensamentos muito fortemente, ficam repetitivos na mente da gente, e às vezes coisas negativas, que a gente precisa se libertar disso. Acontecimentos, fatos, coisas que fizeram com a gente, coisas que acontecem na vida da gente, mas tudo que acontece com a gente não é para o nosso bem, não é para o nosso aprendizado, e é aquela pergunta que eu costumo dizer que deve ser feita: o que isso, essa situação, ela está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Então, através da resposta que vem, que muitas vezes, se a gente estiver num estado de, não diria de meditação, mas de reflexão mesmo, se eu paro para refletir, poxa, isso aqui está querendo dizer o quê? O que está querendo me mostrar? Então, a resposta muitas vezes vai vir. E é nesse silêncio, nessa busca, nesse autoencontro, que vem muitas respostas através da nossa intuição. Afinal de contas, nós somos, temos essa ligação com guias, com mentores, com, como que vocês queiram chamar, anjo da guarda, né? Nós temos os nossos individuais, temos a nossa própria consciência também que responde. Então, muitas vezes a gente precisa desacelerar, parar um pouco, respirar fundo. Quando a gente respira, oxigena o cérebro, a gente vai melhorando e a gente vai nesse encontro de si mesmo. E essas respostas, elas acabam vindo, por mais que a gente ainda duvide, né? A gente ainda fica, às vezes, duvidando do que está vindo. Será que é isso mesmo? Será que não é? Mas o que vai pautar o que é certo ou errado é a sua consciência. Se aquilo que eu for fazer está de acordo com as leis de Deus, tá certo, eu vou ficar tranquilo depois disso? Então tá certo, vamos em frente. O importante é termos a consciência tranquila, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não por insônia ou outro motivo, mas por um motivo que não seja alguma coisa errada que a gente mesmo fez, né? O que mais nós temos aqui? Bem, o conhecimento e a fé em Deus atuam como um pré-reconhecimento da vida futura. Mesmo que o indivíduo não seja perfeito, o conhecimento da lei mitiga o choque em curta perturbação. Olha só, né? Então, fala aqui sobre o conhecimento, sobre o entendimento sobre essas questões, o que a gente está fazendo, estudando. A fé em Deus é essa conexão que todos nós buscamos ou devemos buscar, né? Fé é confiança, é ter confiança e ser confiável também para Deus. Então, isso faz com que facilite para a gente essa passagem, que a gente possa ficar menos tempo nesse processo de perturbação, né? Então, fala, mesmo que o indivíduo não seja perfeito, afinal de contas, não somos, senão não teria um capítulo do Evangelho dizendo, sede perfeitos. Está pedindo para que a gente seja, ou que a gente, como diz, mais uma vez, sendo redundante, lá no finalzinho da leitura do Homem de Bem, fale que todo aquele que esteja buscando esses requisitos está no caminho de ser esse homem de bem. Então, que nós estejamos nesse caminho de ser esse homem de bem, na busca da perfeição, então isso vai encurtar esse processo de passagem, né? E aí, para a gente, antes de ir para a questão de número 165, refletir sobre essa frase. Então, não é tempo
não é o tempo de vida que define o seu despertar, mas a qualidade moral de cada hora vivida. Aqui traz essa perspectiva também do tempo, né? Fala da hora vivida, os momentos que nós dedicamos, porque eu costumo dizer, nós vivemos tanto num automatismo na vida, fazendo sempre as mesmas coisas, é tão interessante isso. A questão da rotina das pessoas, se você tiver uma rotina, pelo menos, que é, às vezes, quase sempre você vai encontrar aquelas mesmas pessoas ou algumas pessoas no ônibus que você pega para ir para o trabalho, no metrô, no trem, para quem mora nas grandes cidades. Aqui em cidade pequena, eu saio pela manhã para comprar o pão, eu encontro a mesma pessoa tomando café da manhã na padaria, a mesma pessoa quase no mesmo lugar, eu passo por ela quando ela está indo para o trabalho. Quando eu estou indo para a academia, a pessoa está abrindo o comércio, sempre no mesmo horário. É tudo quase que uma sincronia e uma repetição, né? Muitas pessoas vivem num automatismo. E o que que diferencia isso? É a maneira como a gente lidar com essas coisas que acontecem no dia a dia, né? Você chega lá na coisa, na coisa, na padaria para fazer a compra e você é antipático com as pessoas. Você não dá bom dia para ninguém, me dá aí 3 pães, tá? E vem embora. Ou não cumprimenta as pessoas, desce. Isso tudo muda. São repetições. Você está sempre colocando situações repetitivas para que você trabalhe isso. Então, bom dia, muito obrigado. E aí, como é que tá? O café tá bom? Bom dia, fala com um, fala com o outro, né? E traz um frescor. As pessoas trazem uma troca de energia bacana. Aí você volta e sai. Tem pessoas que você dá bom dia, elas não respondem. Ah, também não vou dar mais bom dia para essa pessoa, não. Continue. Não importa se ele não dá bom dia. Aí o problema é dele, não é seu. Né? Então, né? Tinha uma pessoa, por exemplo, que sempre não me cumprimentava de jeito nenhum. Por exemplo, na academia, passava todos os dias, fala com todo mundo. Aí outro dia ele vinha, corria, abria a porta para ele, eu falei, bom dia e tal. Aí começou a falar comigo todos os dias. Todo dia me cumprimenta agora, sorri. Então, são detalhes, às vezes, que a gente não percebe no dia a dia, que pode mudar o seu dia e o dia de outra pessoa também, né? Mas aí tem aqueles momentos também de como vou lidar, porque nem tudo são flores. Aí vão ter aquelas experiências, né? Que vêm durante o dia a dia que são diferentes. Coisas que você pode modificar para melhor. Aquelas questões sobre como você lidar, por exemplo, estava falando ontem sobre a questão do trânsito, que as pessoas vivem te fechando, vivem querendo, né, às vezes te atropelando, entrando na contramão, e é horrível. Estava conversando, inclusive, com o próprio José Matos, que fez a palestra na outra semana, ele veio de Brasília, né, e ele estava dizendo, falou assim, Cláudio, o trânsito de Brasília está horrível, mas o de Nova Russas é pior. Nova Russas é aqui no Ceará, onde fica a FREBEM, é uma cidade com 33 mil habitantes, aproximadamente, pequena. Mas, e aí, como é que a gente lidar num trânsito como esse? Sai xingando todo mundo, né? Então, são experiências que a gente vai passando, que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E fazer o que eu estava conversando com minha irmã, que ela está fazendo, que é a direção defensiva. Então, eu me protejo e acabo, ao mesmo tempo, protegendo a ignorância dos outros. Aqueles que avançam o sinal, que atravessam na preferencial, que entram na contramão, né? Eu vou bater nele só porque ele está errado? Então, é procurar fazer a questão da direção defensiva. E isso, a gente trazendo para essa perspectiva da vida da gente, como é que a gente age de forma defensiva, entre aspas, né? No sentido dessa vida que nós vivemos em relação com as outras pessoas. Aí não é no sentido de eu ficar me defendendo todo o tempo, não. A gente se posiciona, estabelece os limites de um determinado, por exemplo, relacionamento, e relacionamento comigo mesmo. Como é que eu me trato nessas situações? Eu vou ser omisso em determinadas circunstâncias? Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui são reflexões. São coisas que a gente traz para o nosso dia a dia, que a gente passa a pensar mais sobre como tudo acontece. Voltando aqui para essa questão da própria frase, sobre não é o tempo que define a vida, o que define o seu despertar, então não importa. Mas a pessoa viveu 90 anos, viveu uma longa vida.
Teve pessoas que viveram 20 e vão ter perturbação menor do que aquele que viveu 90. Não importa se viveu 30, 60, 90. O que define essa serenidade da transição não é a longevidade, mas é essa a intensidade moral, vamos dizer assim, que nós colocamos em cada momento, né, em cada hora, como a gente vivencia isso. Então, uma vida breve, mas que seja dedicada à prática da caridade, ao próprio aprimoramento, isso garante um despertar quase que imediato e mais feliz, né? Que mostra a figura como se fosse aquele exemplo que nós demos lá do livro Céu e Inferno, né? Do apego muitas vezes ao próprio corpo, e a pessoa fica ligado ainda com essa questão de sofrimento. Enquanto com aqueles que têm um desenvolvimento maior, vai se sentir, né, num jardim, leve, fluindo, percebendo a sua própria luz. Quem não quer isso, né? Quem não quer? Então, uma vida longa, vamos dizer o que é que pode prender, como eu já falei anteriormente, consumida por vícios de todos os matizes, sejam vícios materiais, vícios psicológicos, vícios que prendam a gente, né, a situações que nos prendam às nossas, né, a situação de sofrimento, vamos dizer assim, que já é um sofrimento você tê-los aqui em vida, né, você imagina depois da morte. Resulta na questão da perturbação, mais longa e mais dolorosa, né, muito diferente desse legado que a gente pode deixar por nossos próprios pensamentos, pelo aquilo que a gente sente, pelas nossas palavras, assim também como pelas nossas ações. Então, essa qualidade moral de cada hora é como se a gente pudesse aproveitar melhor realmente o nosso tempo, essa chave que vai ajustando essa frequência ali vibratória para a felicidade ou para a dor, no momento da libertação. Então, essas escolhas que nós fazemos durante o dia, durante os nossos dias, durante a nossa vida, elas vão ser a chave, sim, para um caminho melhor, né, para esse encontro melhor do outro lado. Ok? Então, vamos para mais uma questão. Aqui, como eu disse para vocês, se eu não me engano, a 165 é a última, que fala sobre a perturbação espírita. E ela diz o seguinte questionamento. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Conhecimento sempre é importante, a gente até viu isso. Então, a resposta foi a seguinte: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Olha aí. Então, a influência no conhecimento, no entendimento de como as coisas funcionam, a gente estar sabendo disso é importante? Com certeza. Ajuda muito. Mas o que é o mais importante de tudo? Que vai exercer uma influência muito maior, além do conhecimento, a prática do bem, ou seja, a caridade, como foi lido anteriormente. E essa pureza de consciência que é o quê? A gente, na verdade, está cada vez mais alinhado com essa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. A perfeição, sabemos, ainda há uma longa estrada pela frente, mas tem como estarmos em sintonia com ela, buscando lapidar. Então, o conhecimento também, ele vai tirar da gente o quê? Ele afasta, ele dissipa o medo desse desconhecido. Oferece para a gente uma luz, um ponto de apoio, uma lógica para a nova realidade, ou para a realidade que nos aguarda, né? Então, esse conhecimento, ele traz para a gente esse poderoso auxílio, mostrando para a gente mais ou menos como é que vai ser esse despertar. Mas vem essa questão da sua eficácia, só realmente valer se eu vivenciar tudo isso. Então, a fé,
raciocinada deve se transformar em quê? Em fé praticada. Colocando tudo isso que eu tenho de entendimento em ação. Vamos refletir um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Bem, o Espiritismo, ao provar a imortalidade, atua como um antídoto contra o trauma do materialista, que sofre por negar a própria existência. O espírita sabe que não irá se aniquilar, quer dizer, que não é o fim. Morreu, acabou, não é isso. Nós sabemos, nós temos, na verdade, absoluta certeza disso, não somente pelos estudos, mas pelos trabalhos que são realizados, né, de forma sistemática, e todo esse legado que tem aí que está à nossa disposição para esse conhecimento. Então, quando a gente tem essa prova de que o que morre é o corpo físico, que o espírito ele sobrevive, então todas essas questões traumáticas que tinham desse entendimento, já pensou se saber que morreu, acabou tudo? Então não adianta eu fazer muita coisa aqui somente por eu ter medo de ir para um determinado local de sofrimento, né, de acordo com algumas escolhas equivocadas que eu possa ter feito, isso não tem nenhum tipo de perdão. Aí como é que eu estou estudando um Deus que é misericordioso, falando sobre o perdão, sobre o amor, se por eu ter cometido alguns equívocos eu vou ser condenado para sempre? Aí as coisas começam a não fazer muito sentido, né? E que a gente vai entender mais sobre a justiça divina, se a gente tiver tempo ainda, logo na primeira questão seguinte que a gente vai ver, já falando sobre a questão da reencarnação, porque faz esse link direto com a questão da justiça divina, né? Então, o que mais a gente tem aqui? A doutrina fornece o código da vida futura. O indivíduo, sabendo que as consequências de suas ações o seguirão, tem um motivo poderoso para o esforço moral. O conhecimento, portanto, estimula a pureza de consciência em vida. Então, a ideia não é que a gente tem oportunidade, né, de voltar de novo, né, então eu tenho como repetir, lá no mundo espiritual também eu me desenvolvo. Será que a gente está satisfeito com as vicissitudes, ou seja, onde o Evangelho traz essa palavra, né, com os sofrimentos, as dores que a gente vive hoje? É uma pergunta que deve ser feita, né? A gente está satisfeito com tudo que acontece na vida da gente, por mais que a gente aceite, que a gente entenda, é bom sentir dor? É bom sofrer? Eu acredito que não. Então, se tem coisas, situações, condições de eu fazer hoje que vá me aliviar ou que vá tirar as dores que eu possa sentir amanhã, por que eu não fazer hoje? Se tem um espinho enfiado no meu pé e toda vida que eu piso, eu sinto ele cada vez mais me furar, eu vou esperar, eu vou continuar caminhando com ele, machucando. Se eu posso parar, não, vou parar aqui, vou ter que tirar ele logo seguinte, porque está doendo. Por que continuar andando com o espinho enfiado no pé? Então, são questões que a gente pode estar se fazendo para, com determinadas analogias, facilitar esse entendimento. Então, se eu tenho esse entendimento de que coisas que eu faço hoje, a questão da lei de ação e reação, causa e efeito, e a gente ainda se permite a si mesmo equivocar-se, né? Porque todos nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Então, nós nos pegamos muitas vezes com pensamentos, sentimentos e até ações, como foi dito, que não estão ainda de acordo com as leis de amor e de caridade, que não se caracterizam ainda, nos fazem nos caracterizar como um homem de bem. Então, são coisas que quando a gente percebe isso, porque é preciso, é necessário que a gente não só perceba, mas que trabalhe isso em nós, que a gente comece a trabalhar logo agora, né?
Ah, Cláudio, mas é uma situação que é difícil, tem vícios que são. Quem aqui já teve algum tipo de vício? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem. Seja de assistir determinada coisa, seja de falar alguma coisa, seja de qualquer tipo de carteado, um joguinho, um jogo eletrônico, vício de ficar no celular, né? Tem tantas situações podem ser caracterizadas, e quando a gente, quem tem vícios mesmo, por exemplo, sei lá, de cigarro, bebida, essas coisas, sabe como é difícil se libertar de um hábito, de uma coisa que traz para você não felicidade, mas de repente você sente um pouco de prazer por estar fazendo aquilo, né? Libera ali os hormônios, as situações que fazem você sentir bem, a própria comida, né? Quem não gosta de comer, ou negócio bom, é comer comida boa, né? Então, mas a obesidade já faz mal para a saúde, a gente não pode exagerar em nada. Então, tem a necessidade de fazer um esforço. Se eu, por exemplo, eu gosto de comer doce, é difícil você passar a ver bolo, coisas, situações, não, não posso, não vou comer. Estava até brincando essa semana, eu vou passando aqui numa rua, de um lado tem uma mulher que faz um bolo maravilhoso, quando eu olho para o outro lado tem a Cacau Show, fazendo propaganda aqui, né? E aí você tem que andar com aquele negocinho assim, não olhar nem para um lado nem para o outro. Ou então, simplesmente você olha para um lado e para o outro e não vai pegar, porque você já decidiu que aquilo dali não faz mal, então uma vez ou outra perdida. Então são situações que você precisa se conhecer, trabalhar e, de certa forma, evitar o que te faz mal. Se comer farofa, eu estou falando porque eu sou cearense, né? Aqui no Ceará a gente come muita farinha, muita farofa. Te faz mal, eu vou evitar. Se comer fritura está me fazendo mal, muita carne, né? Beber cerveja, tem o ácido úrico, aquelas coisas todas, eu tenho que evitar, porque vai me fazer mal. Então, determinados sentimentos que eu tenho, que eu carrego, eu tenho tanto ódio daquela pessoa, eu não posso nem ver. E isso faz mal. Isso gera na gente doenças psicossomáticas, porque à medida que eu vibro essa energia, eu acabo trazendo para mim, destrói minhas células também. E vai fazer com que eu fique vibrando numa energia que, fora todo o processo do meu corpo físico, vai me trazer um processo obsessivo também. Porque eu estou vibrando na faixa vibratória de seres que estão do outro lado, que também querem se vingar, que também têm ódio, que também têm sentimentos, e aí minha vida não vai ficar legal. Uma vez sabendo disso, eu preciso evitar esse sentimento e começar a ressignificar o que eu sinto por aquela outra pessoa, porque está me fazendo mal. Não está fazendo mal para ela, está fazendo mal para mim. Quando a gente fala de outras pessoas, quando a gente aponta o dedo, mas quem é que não tem defeitos? Aí vem aquela história de um dedo apontado, três apontados para mim. Abrimos o evangelho com um cisco e a trave no olho na última reunião que nós tivemos, e caiu bem de encontro com as situações de vingança que os espíritos estavam querendo fazer. O evangelho nunca é por acaso, as leituras. Então, isso somos nós. Quando a gente fala dos espíritos que estão do outro lado, das personalidades que estão ali querendo se vingar, foi exatamente porque elas não conseguiram perdoar as pessoas que lhe fizeram mal. E aí a gente se pergunta: será que eu consigo? Será que eu já perdoei? Será que eu ainda preciso perdoar alguém? Será que eu preciso me perdoar? Então, se vocês estiverem anotando aí, já tem aqui uma dezena de questões que foram colocadas para que a gente possa se fazer. As perguntas são individuais e as respostas podem ser diferentes para cada um de nós que estamos aqui nessa live ou que vão assistir depois no YouTube, né? Então, é o que eu disse para vocês, todos nós estamos em pontos diferentes, temos necessidades diferentes, temos relacionamentos com pessoas diferentes. E tem esse relacionamento que ninguém tira, que é o relacionamento conosco mesmo, que é o autoconhecimento. E é nesse processo em que a gente se depara com N situações que a gente não era capaz de observar antes, porque a gente só observava o defeito dos outros. A gente não parava para olhar o que precisa ser trabalhado em mim.
E é uma das propostas que Joana de Ângeles traz para a gente na sua série psicológica, né? Quando ela pede para que a gente se afaste, se a gente pudesse se ver, né? Não tem hoje câmera em tudo quanto é lugar, né? Filmando, pessoa passando na rua, entrando na loja e tal. Se a gente colocasse, tivesse uma câmera 24 horas filmando tudo que a gente faz e até decifrando os nossos pensamentos, chegasse no final do dia, eu fosse fazer uma análise, será que a gente se assustaria? Será que teria coisa que a gente teria que dizer assim, nossa, mas precisa melhorar muito isso daí? Porque normalmente, como é que se faz esse negócio da câmera? É o que Santo Agostinho fala para a gente na questão 919 desse livro aqui, do Livro dos Espíritos. Na verdade, já na reflexão dele, não é nem na pergunta e na resposta. Que a resposta ele diz que é conhece-te a ti mesmo, a melhor maneira de evoluir aqui nesse mundo. Depois ele narra como é que ele fez para fazer isso, que é chegar ao final do dia e refletir. Se naquele dia, tudo que eu fiz para as outras pessoas, tudo que eu falei, que eu pensei, que eu desejei para o outro, eu gostaria que fosse feito para mim. E aí você começa, é como se tivesse a câmera ligada, porque vai passar um filme na cabeça, muitas vezes. Se você tiver realmente com a intenção de ver, porque você pode até se auto-sabotar, não, isso aí não é nada demais, isso aí é normal, né? Falar da vida do outro é normal, então não é pecado, não é errado, até porque o pecado não existe, né? Existem as responsabilidades que nós carregamos. E aí, naquele momento, você pode não sentir nada, mas fica registrado na consciência. E uma hora vem essa cobrança, vamos dizer assim, né? Se não é por espontaneidade, muitas vezes é mostrado para a gente. Como muitas vezes, por exemplo, no tratamento, a gente tem a capacidade de mostrar o que é que foi feito. Porque, como diz, o que a gente faz, muitas vezes a gente esquece. A gente costuma lembrar do que fazem com a gente. E isso a gente lembra. Ah, me prejudicaram, ah, fulano me enganou, ah, fizeram isso comigo. Mas o que é que eu já fiz para com as outras pessoas? O que é que eu já desejei para as outras pessoas? Será que de forma inconsciente eu não estou colocando uma pimentinha ali, né? Estou exagerando ali, desejando o mal daquela pessoa, assim, bem discretamente, né? Então, muitas vezes a gente encobre com um manto, joga a sujeira para debaixo do tapete para não querer ver. E aí, às vezes, a gente pega o espírito e mostra, você está vendo somente a parte que você foi prejudicado, mas vamos dar uma olhadinha agora, o que é que você fez também? Ah, não quero nem ver. Não, vamos ver. Aí você mostra, nossa, eu não sabia que eu tinha feito isso, eu não lembrava disso. Nossa, mas e aí, será que ainda tem necessidade de estar fazendo essa cobrança? Você é vítima ou é algoz? Não é nenhum dos dois. E isso serve para a vida da gente aqui também. A gente exige muitas vezes muito das outras pessoas e às vezes até se cobra demais também. Mas é preciso ter um equilíbrio nisso, porque começa pela gente, é no trabalho de autoobservação que a gente vai conseguir avançar, que a gente vai conseguir melhorar a cada dia. E isso é com calma, com tranquilidade, porque realmente leva tempo. E eu vou repetir uma frase que eu disse agora há pouco. O importante é que nós estejamos no caminho, nessa caminhada, com essa intenção de fazer esse trabalho. O que mais temos aqui? O indivíduo pode ser um grande conhecedor da doutrina, ler todos os livros, saber todas as questões, mas se for egoísta, orgulhoso, julgador, sua perturbação será longa. Seu intelecto compreendeu, mas seu coração e perispírito não se afinaram, né? Então, não é somente o saber. Claro que o conhecer é importante demais, como foi dito na própria questão. É muito importante, ajuda demais. Mas o que vai fazer toda a diferença é essa mudança necessária que precisa ser feita. Deixar de ser o quê? Egoísta, orgulhoso, julgador, como foi dito, né? Para que essa perturbação diminua. Vê se tem mais algumas aqui? Temos, sim. Bem,
Kardec coloca a prática do bem e a pureza da consciência em patamar superior ao conhecimento. Conhecimento está aqui, prática do bem, pureza de consciência está acima. A caridade é a expressão máxima da desmaterialização. Foi exatamente o evangelho que foi aberto hoje. Caridade segundo São Paulo. Fora da caridade não há salvação. É o caminho. Foi mostrado para a gente já aqui antes. É interessante que é aberto de forma aleatória, né? A pessoa pode até pensar que é combinado, né? Ah, vai ter isso aqui, vou pedir para abrir o evangelho naquela parte para ler, para ter a ver com isso aqui. Não, é porque realmente é assim que acontece. Nos trabalhos, na vida da gente, você está com alguma dificuldade, com alguma coisa, pega o evangelho, abre de forma aleatória, muitas vezes, ou quase sempre, ele vai trazer a resposta. Ela vem ali, está nas entrelinhas. É só procurar ler e entender que vem. Então, está tudo interligado aqui. Isso aqui já estava pronto. Quem trouxe a leitura foi a Nádia. Eu abri aqui na hora e fui ler, a gente veio, está aqui a caridade, todo o seu esplendor, que já tinha sido trabalhado na quarta-feira, né? Então, é sobre isso. O conhecimento do Espiritismo não deve ter como objetivo apenas a satisfação intelectual, mas sim ser o motor da reforma íntima. É a transformação do saber em ser que garante a serenidade do despertar. Então, o que que acontece muitas vezes? A pessoa usa da capacidade de intelectual, da quantidade de livros que já leu, as palestras que assistiu, ou que já fez, ou que levou, para que isso ah, traga para você algum respaldo, vamos dizer assim, que seja essa palavra, não estou encontrando a palavra certa talvez no momento, mas isso não vai te ajudar em nada no processo de desenlace, do reencontro na vida espiritual. O que vai mudar completamente esse processo é a maneira como eu utilizei esse conhecimento na minha vida e em benefício das outras pessoas. Aí está a diferença, né? Porque pode ter uma pessoa, como acontece também nas reuniões. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui como se fosse, tá? Só para vocês entenderem. Vamos lá, eu estou aqui trazendo conhecimento, estudando e tal. Só que tem gente que está aqui assistindo, ou que assistiu depois no YouTube, e desencarnou primeiro que eu, vamos dizer assim. E quando eu desencarnei, eu fiquei num processo de perturbação mais tempo do que essa pessoa que assistia o que eu dizia. Só que essa pessoa, ela colocava em prática no dia a dia. E eu ainda não estava, eu estava só falando. Eu estou dando esse exemplo aqui para ficar claro para vocês, mas já aconteceu em reuniões nossas, né? Por exemplo, de um pastor, ele desencarnou. Primeiramente, ele não acreditava que poderia acontecer daquela forma, que a vida continuaria, achava que era bruxaria e tudo. Até ele ver um pastor que tinha desencarnado antes dele, reconhecer, ele chegou com a Bíbliazinha no mundo espiritual debaixo do braço, conversou com ele, agora eu acredito, realmente ele está me dizendo que é assim. E veio outra pessoa para recebê-lo. A mais importante que veio para receber era uma pessoa que ficava nos cultos, caladinha, não participava, mas ela aprendia aquelas coisas que ele dizia benéficas, dos ensinamentos de Jesus, ela colocava em prática na vida dela. E ela se iluminou, primeiro do que ele, que tinha muito mais questão, pelo menos intelectual, do conhecimento. Enquanto ele falava, ela praticava. Então, é preciso desse equilíbrio, né, do saber com o praticar. Bem, estude a doutrina para compreender a lei. Viva o evangelho para cumprir a lei. Essa é a única garantia de uma transição tranquila. Então, se nós estamos querendo, que está falando sobre garantia, né? Que a gente tem uma garantia. Na verdade, a gente não vai ter garantia sobre nada. Mas isso, claro que reforça, porque é muito individual, muito de cada um, esse processo dessa transição, né, para o outro lado. Então, estudar é importante, que a gente vem fazendo para compreender, mas vivenciar, como eu disse anteriormente, é exatamente o que vai trazer essas credenciais para uma passagem mais tranquila. E aqui, a,
a gente traz essa reflexão. A fé raciocinada é o antídoto do medo. A prática do bem é a chave mestra para a liberdade. Então, o medo da morte ele é gerado, como eu já falei anteriormente, pela ignorância, pela falta de conhecimento, né? Não saber para onde vai, ou o castigo eterno assombram muitas pessoas mais desavisadas. Então, essa questão da fé raciocinada, ela atua como um antídoto. Por quê? Porque ela prova, pela lógica, pelos fatos, que o espírito é imortal e que a justiça divina ela é regida por leis, como a gente já falou anteriormente. A lei de causa e efeito e a reencarnação que nós vamos ver semana que vem. Vamos começar a ver esse ponto na semana que vem. Fé raciocinada é esse farol que ilumina, que aponta a direção para a gente, né, da liberdade, né, mas é realmente a prática do bem que é o veículo. Ele é que vai conduzir a gente, é o que vai levar a gente a transportar, para passar por essa porta com tranquilidade e ter um despertar muito mais tranquilo e muito mais feliz. Ok? Então, concluído aqui as questões, eu vou trazer aqui, porque tem um texto de Kardec no final, ele refletindo, tá? Só para a gente concluir esse tema, eu vou trazer aqui as reflexões que Kardec trouxe. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem. Depois, se quiserem rever com mais tranquilidade, vocês podem fazer a leitura em casa. Kardec diz o seguinte: no momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se lhe apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. Então, ele está diante de um flash de tudo que passou na sua vida, né? Várias situações que aconteceram. Então, a nossa grande tarefa, na verdade, é o quê? Espiritualizar-se, né? Em vida, para não ser pego de surpresa na morte. Vou repetir. Espiritualizar-se em vida, para não ser pego de surpresa na morte. O que mais Kardec diz para a gente? Continua, tá? A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de muitas horas, de muitos meses e mesmo muitos anos. Isso é fato. É menos longa para aqueles que, desde a sua vida terrena, se identificaram com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Eles vão entender que realmente eu desencarnei, eu já estou aqui do outro lado. Então, o que que eu devo fazer? Se eu já não estiver com os meus, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer uma prece, pedir para que me acolham, né? Então, só para que a gente possa reforçar, se desejamos que a perturbação da morte seja breve, precisamos investir agora, a cada hora, como a gente viu na reflexão anterior, na nossa desmaterialização no amor ao próximo, que é a caridade, só para reforçar. Kardec diz mais: essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, apoplexia, ou seja, hoje é chamado de AVC, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu. E sustenta essa ideia com obstinação. Realmente eu não morri. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende, porque elas não ouvem. Isso aqui a gente vê todo mês nas reuniões mediúnicas. Aí a gente vai mostrar, né, o que foi que aconteceu, olha lá no momento que você passou mal, aí vê a família chorando, porque ele está vivo. Poxa, mas eu estou vivo, eu não morri. Realmente você está vivo, o que morreu foi o corpo. O espírito sobrevive. E aí ele se depara lá com ele, né, como a gente vai ver aqui. Então, essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito.
E só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição. Ora, como pensa descobrir? Sua ilusão é aumentada pelo fato de ver-se com o corpo de forma semelhante ao precedente. Ele olha e está com o mesmo corpo, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Então, ele não percebe que ele está mais leve, mais fluídico, né? Então, ele o crê sólido e compacto como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admiram-se de não poder apalpá-lo. Aí já começa um pouquinho ali a cair a ficha, né? Já para a gente finalizar, Kardec diz mais. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam em ver, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo ao próprio funeral, como se fora um estranho, e dele falando como de uma coisa que não lhe tivesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Já tivemos essa experiência aqui, a gente acompanhando o velório, inclusive nas ruas aqui da cidade, e uma médium me narrando, ó, a pessoa que desencarnou, claro que eu não vou dizer o nome, está acompanhando o velório aqui, né? Sendo conduzido o caixão para ser feito o enterro, e ele mesmo ali caminhando como espírito, acompanhando o cortejo, sem perceber que o próprio é que estava dentro do caixão. Aí, muitas vezes, numa reunião mediúnica, quando já não há um despertamento no próprio plano espiritual, através de algum esclarecimento, ele, às vezes, a gente mostra, olha lá, o que que aconteceu, vamos acompanhar o seu velório? Aí ele olha, realmente está lá, né? Então, quem está dentro do caixão realmente é meu corpo. Então, foi seu corpo que morreu. Então, ele fica espantado ao perceber o que isso aconteceu. Para finalizar, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha o despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade, de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que parecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente na perturbação que se segue à morte. Cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então, eu vou passar só uns minutinhos aqui, porque é interessante eu falar sobre essa questão da morte coletiva, né? Que tem acontecido muito recentemente também. Então, essas mortes coletivas, elas são ali o resultado desse desencarne de forma simultânea, em um curto espaço de tempo, de um grande número de pessoas, né? Seja por fenômenos naturais, ou seja, tsunamis, terremotos, enchentes, acidentes aéreos, como a gente vê, os próprios naufrágios, ou propriamente catástrofes provocadas pelo homem, né? Com as guerras, as epidemias, genocídios, entre outras coisas. Tudo isso geram mortes coletivas. Então, por que que isso acontece? Como é que isso se fundamenta, né? Por que que, por exemplo, agora na pandemia que aconteceu, a gente vê pessoas se cuidando de todas as formas, se escondendo com máscara, não saindo de casa e pegava a doença, enquanto tinham outras expostas trabalhando todo dia sem máscara e a doença não ia lá e não pegava. Não quer dizer que você não deva se proteger, tá? Pelo contrário, nem se cuidar. E isso ajuda bastante. Prece, tudo, está no processo. Mas tinha uma questão de resgate também dentro desse processo. Trazer aqui algumas reflexões rápidas. Por exemplo,
matar as pessoas numa vida passada, nas guerras, nas câmaras de gás. Quem viu a história sabe, causando mortes por asfixia, eram colocados nas câmaras e lá. O que acontece muitas vezes hoje? Né? Grandes incêndios em prédios, locais fechados. Então, o espírito agora, ele fez na outra vida, nessa, ele está passando pela mesma sensação. Ele vai reviver agora como vítima aquela sensação de falta de ar que ele impôs às outras pessoas. E em grupo, porque era um grupo fazendo, um grupo recebendo agora. Outra coisa, a gente teve já nas reuniões mediúnicas, saquear, pilhar, tipo piratas, né? Em alto mar, e fazia com que as pessoas pulassem ao mar, morressem afogadas e tudo. O que acontece hoje muitas vezes, sem generalizar, tá, pessoal? Essas travessias ilegais que às vezes acontecem, as embarcações precárias, refugiados, imigrantes, né, os espíritos enfrentam essa insegurança e o medo e acabam com o navio afundando e morrem também ali no mar. E eu estou dizendo o que aconteceu na reunião, não quer dizer que todos sejam a mesma coisa, mas lei de causa e efeito. Derrubando aviões no passado, né, nas guerras, desastres aéreos e tudo. Muitas vezes acontece hoje o quê? O mesmo grupo se reúne num voo comercial e o avião cai. Resgate coletivo. Já deu para entender. E questão da natureza, desmatamento, queimada, poluição, mineração, tantas coisas que fazem com a natureza, caça e pesca desregulamentada, e aí vem um tsunami, como diz 2004, no livro Transição Planetária do Divaldo fala sobre isso, que causou a morte ali de aproximadamente 230 milhões de pessoas, 230 mil pessoas, se eu não me engano, né? Então, resgates coletivos. Morreu o quê? O corpo. O espírito voltou para ter novas experiências e é importante que se liberte desse processo de karma. Pessoal, tá muito bom o tema, né? A gente continua semana que vem, se tiver ficado alguma dúvida com relação a isso, tá? A essa questão. Semana que vem a gente vai falar sobre a pluralidade das. Tá bom? Essa é a. E um grande abraço a todos. A gente fica agora para finalizar na nossa dinâmica, tá bom?